Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento os membros do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Sejam bem-vindos mais uma vez à Assembleia da República e, sobretudo, em relação à doutora Sónia Alegre. Presumo que o título é doutora, porque não estive a ver o currículo. Porque podia ser engenheira, podia, não é? E os engenheiros não gostam nada de ser tratados por doutores. Porque ainda não tinha vindo aqui à Assembleia da República, pelo menos nesta qualidade, ainda não tinha vindo à nossa comissão, portanto, dar-lhe uma saudação especial. Portanto, vamos dar início à nossa audição, aos membros indigitados para o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. A grelha de tempos é conhecida, 10 minutos para a intervenção inicial por parte dos membros do Conselho de Administração, presumo que seja o Sr. Presidente a usar da palavra, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e no final, para responder e para as conclusões, dispõe de novo de 10 minutos o Conselho de Administração. Sendo assim, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Peço desculpa. Sabe porquê? Sr. Deputado, a culpa é sua. Porque estava aí tão ativo que eu foquei-me em si e já me esquecia do Dr. Nicolau Santos. Peço desculpa, porque estava já todo muito ativo, disposto a falar. Ora, para a intervenção inicial tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Nicolau Santos. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, e saúdo a Comissão e todos os senhores deputados e deputadas e também a doutora Edith Estrela, e agradeço muito porque esta audição foi marcada com alguma tempestividade, digamos assim, porque precisamos realmente de operacionalizar a entrada em funcionamento do novo Conselho de Administração e este passo é fundamental para que isso possa acontecer. E, portanto, este agradecimento é devido à Comissão e saudamos isso. Rapidamente, para não alongar muito, eu gostava de dizer, todos os senhores deputados sabem, as senhoras deputadas também, que neste momento existe uma mudança brutal e muito rápida no setor dos mídias em todo o mundo, não tem a ver especificamente com Portugal, com as audiências a caírem claramente na televisão e na rádio linear e a fugirem para as plataformas digitais, para o digital, para outro tipo de plataformas de conteúdos específicos, de entretenimento, etc. Portanto, este é o quadro geral a que nenhum operador em Portugal escapa, nem nós, nem os operadores privados. E, portanto, estamos todos a passar por uma situação difícil e, obviamente, que os operadores privados têm de recorrer ao investimento do mercado, nomeadamente em publicidade, e nós temos de receber, através da CAV, o cumprimento do contrato de concessão, que, como sabem, está congelado desde 2016. Portanto, todos nós temos problemas específicos a enfrentar neste quadro. É por isso que este Conselho de Administração se apresentou perante o Conselho Geral Independente, que é quem, avaliza as candidaturas à administração da RTP, com com um caderno de encargos, digamos assim, em que a transição digital está no centro da ação para os próximos 3 anos. Não é algo que a RTP não estivesse a fazer, a RTP já tinha várias áreas onde desempenhava funções importantes na área do digital, mas temos de reconhecer claramente que estamos muito atrás de outros operadores no mercado relativamente ao desempenho no digital e, mais do que reconhecer isso, temos, olhando para a nossa grelha de encargos de custos, temos de reconhecer que, neste momento, ainda temos um investimento muito forte na área da televisão, menor na área da rádio,
rádio e ainda menor na área do multimédia e do digital. E temos, obviamente, de mudar isso. Isto implica uma nova organização, uma organização transversal. Até agora temos estado muito organizados por silos, RTP 1, 2, 13, Antena 1, 2, 13 e por aí fora. Implica uma organização transversal em que haja muito mais responsabilidades por assuntos temáticos, pela ficção nacional, pela informação, pelos documentários, e que possa haver muitas sinergias entre as diferentes áreas e que isso possibilite o nosso crescimento, como digo, nas plataformas digitais, onde temos de ter uma presença massiva com criação de conteúdos específicos para essas plataformas que, como se sabe, não são consumidas nem no momento, são consumidas quando a pessoa quer e que hoje em dia, aliás, até se encaminham para situações em que as pessoas cada vez mais podem elas próprias fazer a sua própria lista de interesses que lhes é fornecida quando chegam a casa à noite ou, enfim, durante o dia. E, portanto, esta é algo que nós temos de aprofundar e queremos, obviamente, que as responsabilidades dos diretores sejam por áreas temáticas e não por canais e que haja uma muito maior utilização de conteúdos que nós produzimos em todas as nossas, enfim, todas as nossas áreas, nomeadamente, por exemplo, dos Açores, da Madeira, da RTP África, que esses conteúdos possam estar cada vez mais presentes, não só na parte linear da RTP e da RDP, mas que também possam estar presentes claramente nas plataformas digitais, porque há interesse por esses conteúdos, quer de pessoas que vivem no continente e nas ilhas, quer pessoas que vivem no exterior. Ainda recentemente, por exemplo, a doutora Leonor Beleza, presidente do CGI, me dizia que estava em Londres no dia em que aqui na RTP houve a audição da senhora Procuradora-Geral da República e que ela viu essa audição através, precisamente, da RTP Play e estava ela no aeroporto de Heathrow, em Londres. E é isto que nós precisamos de fazer cada vez mais. Dito isto, para caminharmos nesse sentido, para apostarmos cada vez mais nisso, isto exige uma requalificação do quadro de pessoal da RTP. Nós temos trabalhadores excelentes, muito dedicados, muitas pessoas que se entregam claramente a viver a camisola da RTP, mas temos de constatar que o nosso nível etário da RTP ultrapassa neste momento os 50 anos, os trabalhadores, e que muitas dessas pessoas gostariam, e os sindicatos têm-nos colocado isso sistematicamente em cima da mesa, gostariam que houvesse um plano de saídas voluntárias que nos permitiria renovar, de algum modo, o quadro da RTP, contratando sobretudo nativos digitais, e isso é fundamental, a par, obviamente, de formação, que tem vindo a aumentar, e essa formação visa também dar oportunidade a quem não queira sair, queira continuar na RTP, que se adapte, obviamente, às novas tecnologias, às novas plataformas, à nova maneira de fazer conteúdos para essas plataformas. Isto implica também algo que nos ultrapassa, mas temos pedido audiências para isso, mas que está a implicar um problema complicado para a RTP, que é um modelo de contratação de pessoas que existe desde 2013, portanto, desde o tempo da Troika, e que limita a RTP a poder contratar pessoal sem uma autorização específica das tutelas, em particular do Ministério das Finanças. E isso leva a que a RTP, para suprir necessidades, sobretudo necessidades no domínio tecnológico, mas também necessidades editoriais, contrate pessoas sob o regime de contratos de prestação de serviços. Esses contratos de prestação de serviços, ao fim de um certo tempo, se o trabalhador optar por isso, ou se houver uma investigação da autoridade para as condições de trabalho à RTP, chega à conclusão que essa pessoa está a exercer, na prática, uma função e que deveria ser do quadro da empresa. E, portanto, é nessas circunstâncias que existem os chamados ARECTs, em que a RTP é confrontada com o reconhecimento de um vínculo laboral entre a empresa e essas pessoas que, como nós não as podemos contratar, utilizamos esta figura do CPS para ter esse recurso connosco. Há um outro lado desta matéria que tem a ver com o facto de, para algumas situações, e essas situações, imaginemos uma série, imaginemos um telefilme, imaginemos algo menos ligado à informação pura e dura, há situações que acontecem em que precisamos de determinadas pessoas para fazer essa série, esse telefilme, etc., ou esse filme, mas que para o filme seguinte não precisamos. Acontece é que durante o tempo que as pessoas estão lá nessa altura, se aparecer uma inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho, reconhece que durante esses 6 meses ou 3 meses, o que seja, essa pessoa efetivamente trabalha sob uma determinada hierarquia, com um determinado horário, num determinado local de trabalho.
O problema é é que nós não podemos, como não temos capacidade de contratar, temos de recorrer aos tais CPS. E depois, muitas vezes, esses CPS que nos foram muito importantes para uma determinada situação, depois não nos são necessários para outra situação. Mas nós acabamos por ter de os contratar a todos com base nas decisões da Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, nós temos instado, quer o Ministério das Finanças, quer agora o Ministério dos Assuntos Parlamentares, quer um pedido de audiência à Senhora Ministra do Trabalho, para que seja possível à RTP poder fazer contratos a termo, contratos que visem determinados projetos em que precisamos de determinadas pessoas e que nos possibilitem gerir, de alguma forma, o quadro de recursos humanos da RTP. Depois disto, é evidente que esta situação exige também fortes investimentos tecnológicos e de renovação de equipamentos. Nós, em média, deveríamos investir cerca de 7 milhões de euros para renovar equipamentos todos os anos em velocidade de cruzeiro. Nos 2 últimos anos isso não foi possível por razões várias, que não interessa agora escalpelizar, mas temos isso no nosso quadro, temos de fazer profundos investimentos. Estamos a lançar uma renovação dos estudos de Lisboa e Porto num projeto chamado Casa de Notícias e vai ser um projeto que se vai efetivar até 2026 e é um projeto muito importante para mudar a imagem da RTP e há também associado a isto um conjunto de outro tipo de investimentos tecnológicos e de substituição de equipamento. Dito isto, este quadro, do nosso ponto de vista, obriga também a que todos olhemos e, nesse aspecto, isto já extravasa o Conselho de Administração e tem provavelmente muito mais a ver com os senhores deputados, é necessário olhar para o contrato de concessão. E para saber se o contrato de concessão, que provavelmente vai estar em cima da mesa para ser renovado pelo atual Governo, e vai estar seguramente em discussão pública, para sabermos se os 8 canais que temos de televisão, os 7 canais de rádio, se fazem sentido hoje em dia, se devem ser esses, se devem ser outros, se podemos agregar conteúdos, se podemos mudar, eventualmente, aquilo que estamos a fazer, olhando para a nossa rede de delegações pelo país e nas ilhas, e também a nossa rede de delegações em África. Penso que este é um exercício que todos deveríamos fazer para saber se, hoje em dia, uma RTP adaptada a estes tempos não necessita de fazer algumas mudanças. Para terminar, eu diria que é obrigatório manter a sustentabilidade da empresa. A RTP teve resultados positivos nos últimos 14 anos, tem uma dívida perfeitamente controlada e o que nós precisamos é de olhar agora para o lado onde estamos a ter encargos elevados. Um deles é a TDT, a Televisão Digital Terrestre, que serve cada vez menos pessoas e em condições cada vez menos boas, digamos assim, mas é um contrato que existe até 2030. Temos de olhar para o nosso património, para ver também, dentro do património não ativo, não rentável, o que é que é possível, eventualmente, ser alienado para alavancar estes investimentos. Temos de olhar também para o apoio em formação que damos aos nossos parceiros públicos em África, e que é um encargo de cerca de 1 milhão de euros por ano, só a informação gratuita que a RTP dá, e saber se isso não poderia ser sustentado por outra entidade do Estado, porque não é, obviamente, algo que esteja no contrato de concessão, embora o façamos com muito gosto e nos permita estreitar o laço com esses parceiros. E, portanto, eu diria, a terminar, que é essencial rever o contrato de concessão e que esse trabalho esperamos que seja possível de fazer nesta legislatura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Não apenas pela sua exposição muito clara, mas também por ser uma exposição muito completa. Penso que já há aqui muita matéria para ser debatida com as senhoras e com os senhores deputados. E agora sim, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Gostava por começar por uma saudação muito especial aos nossos convidados, aos membros do Conselho de Administração da RTP, quem desejo sinceramente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os maiores felicidades e os votos de muito sucesso neste mandato. Também salientar a exposição escorreita e vivaz e bastante interessante do Dr. Nicolau Santos,
que inicia agora o segundo mandato à frente desta instituição importante. Saudar particularmente o Dr. Hugo Figueiredo pela sua experiência, o seu terceiro mandato também na RTP e, naturalmente, também desejar muito especialmente à doutora Sónia Alegre, que se vai estrear nestas funções e, portanto, nesta instituição de serviço público, uma importante etapa da sua vida profissional, mas também que essa vida profissional, altamente recomendada por um sólido currículo que traz, possa reverter a favor daquilo que nós todos precisamos, os contribuintes portugueses e os cidadãos portugueses. Posto isto, nós sabemos que a RTP é a empresa pública de radiodifusão e televisão de Portugal, portanto é uma instituição mais do que uma empresa, desempenha para nós um papel fundamental no nosso cenário mediático, oferecendo uma gama de serviços de rádio e televisão. Desejamos todos, por isso, um serviço público de rádio e televisão forte, capaz de chegar a todos os públicos, através de todas as plataformas adaptadas e possíveis, e que este serviço público de rádio e televisão seja assente nas obrigações legais e constitucionais de pluralismo, diversidade, de igualdade, baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na nossa coesão e na nossa integração, na nossa cultura, refletendo os nossos valores comuns e servindo as necessidades e interesses de toda a população e, muito em particular, das populações menos afluentes e menos influentes. Queremos que este serviço público de qualidade respeite a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais e que divulgue e contribua para a divulgação da língua portuguesa, da cultura portuguesa e da nossa história. Queremos, por isso, também que na RTP qualquer cidadão possa fruir de bens e de produtos que o mercado não está disponível ou não tem incentivos para oferecer. E por isso consideramos que a RTP é, assim, uma instituição fundamental. Por isso mesmo, entendemos este novo mandato como um renovar do compromisso da RTP. E, portanto, damos votos e damos aqui a confiança na expectativa de que este mandato seja, portanto, uma renovação desse compromisso, com qualidade, com independência, com a diversidade, com o objetivo da promoção da cultura e, através da promoção da cultura, também da contribuição para a nossa coesão nacional. Os países não são lugares, os países são comunidades. São comunidades e são portadoras de um legado. O país não é apenas uma plataforma territorial ou geográfica de encontro de pessoas. E por isso a RTP tem que estar, naturalmente, é uma peça fundamental que entendemos. Só por isso, naturalmente, e só devido a isso, justifica a RTP. E, naturalmente, este é o vosso desafio mais importante, que é um desafio difícil e que nós, da nossa parte, nós procuraremos aqui também ajudar a viabilizar, é de que a RTP permaneça uma empresa essencial, sustentada e fundamental e capaz e idónea para cumprir a sua missão de serviço público. Portanto, eu desejo, em nome do PSD, um mandato muito profícuo, que as maiores felicidades, e deixava apenas duas questões para aproveitar, se os senhores membros do Conselho de Administração quiserem complementar a informação, a boa alocução que nos deram, são quais consideram ser os maiores desafios da RTP para os próximos anos, no panorama, no atual panorama internacional e tecnológico, e de que forma pensam que é possível fortalecer a nossa missão e os nossos valores ao serviço da cultura portuguesa. Isto porque há um certo sentimento de que é sempre possível fazer mais e, portanto, a ideia é como é que acham que nós podemos aqui desenvolver essa questão. Obviamente a informação importa-nos, mas mais do que a informação, neste momento estamos muito... Aquilo que eu sinto e aquilo que nós sentimos um pouco e quando falamos com as pessoas é um bocadinho essa necessidade de termos aqui uma presença cultural mais robusta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, naturalmente, quero saudar o Conselho de Administração, aqui presente, o Dr. Nicolau Santos, o Dr. Hugo Figueiredo e a Dra. Sónia Alegre. Seja muito bem-vinda a primeira vez nesta comissão, teremos muitas mais vezes pela frente. Também agradecer a intervenção inicial do Dr. Nicolau Santos e quero deixar uma primeira palavra em nome do Grupo Parlamentar do PS, do nosso total alinhamento com o enquadramento que, de facto, aqui apresentou. Sendo certo que nunca é demais dizê-lo, que para o Partido Socialista continuaremos a defender que o serviço público que a RTP garante só pode ser feito numa rádio e televisão pública, com um modelo que garanta, de facto, esse serviço, e só assim esse serviço pode ter futuro, como aqui disse. E sejamos claros, há de facto hoje uma brutal alteração nos comportamentos dos cidadãos na sua relação com os mídias, usando a expressão que o Dr. Nicolau usou. Muitas vezes até nos perdemos num único indicador, como as audiências, que é importante, mas não exclui outras variáveis que, para a concretização do serviço público, na nossa perspectiva, são até mais relevantes, como a confiança, a garantia de qualidade ou a valorização do território. Na nossa perspectiva, mais do que as audiências e os públicos, que também devemos medir e analisar, naturalmente, o serviço público deve valorizar os cidadãos. E é a nossa firme convicção que a RTP tem esse património, tem uma história, tem uma relação de confiança com os cidadãos, e isso confirma-se até recentemente com a divulgação do relatório Reuters Digital News Report, em que afirma que a RTP é de facto uma marca de notícias em que os portugueses confiam. A rádio e a televisão pública devem, de facto, garantir a qualidade, a inovação, a diversidade, o pluralismo e a representatividade nacional e fazer a diferença em áreas como a literacia mediática. E eu perguntava que avaliação fazem dessa dimensão. Por outro lado, também entendemos relevante assinalar a dimensão das obrigações que foram assumidas como uma oportunidade, de facto, de consolidar a RTP enquanto principal dinamizador da indústria audiovisual portuguesa, sobretudo a produção audiovisual independente. Eu costumo destacar aqui o papel da RTP Play ou da RTP Arquivo, como um grande trabalho que foi feito recentemente nos 50 anos do 25 de Abril, a RTP em si, não a RTP Palco, mas hoje, nesta intervenção, eu gostaria de destacar a aposta na RTP Arena, uma plataforma consumida essencialmente por jovens adultos. Tivemos recentemente uma conferência no grupo parlamentar do Partido Socialista sobre esportes e tivemos a oportunidade, de facto, de perceber o trabalho que aqui tem sido feito na RTP Arena, sobretudo quando também falamos cada vez mais naquilo que é o distanciamento dos jovens às formas tradicionais de interagir com os mídias. Ainda assim, sabemos, não é? Partilhamos aqui essas dificuldades, alguns pontos que podem vir a ser melhorados e que merecem também a nossa atenção, até para conformar esses desafios com aquilo que será também a sustentabilidade financeira da RTP, e esse é um desafio que também agora o novo membro terá, que terá o pelour das finanças. É necessário mais investimento na rádio, cooperação com as rádios locais, isso tem vindo a ser apontado nos vários relatórios, consolidar a criação de mecanismos multiplataforma. O Dr. Nicolau, várias vezes nestas audições, tem reforçado, de facto, essa necessidade, e também uma nova estratégia, como aqui afirmou, para a relação entre o digital e a inteligência artificial. Não nos podemos aliar dessas novas formas. E depois também prosseguir, como disse, o esforço na produção independente, mais programas também que reflitam aquilo que também é a nossa representatividade da sociedade. Também deve defender uma agenda para o país, aquele país que somos, sem esquecer, como disse bem, a diáspora. Destacaria ainda como positivo, e eu acho que é importante dizermos aqui, aquilo que foi feito também no anterior mandato, de remodelação dos estúdios de informação da televisão na sede ou no Centro de Produção do Norte, que se irá iniciar. Perguntava se já se iniciou, de acordo entre aquilo que foi a chegada dos documentos e o momento atual, e se o mesmo também irá acontecer noutros centros de produção, nomeadamente nas ilhas, até porque sabemos das dificuldades que existem, nomeadamente para a rádio. Por falar em futuro, obviamente, é inevitável falarmos do contrato de concessão e partilhamos das dificuldades que aqui apontou e dessa necessidade. Houve um trabalho inicial com o livro branco, houve um trabalho pré-feito e que agora terá que ser naturalmente firmado e concluído. Eu perguntaria se já tiveram alguma reunião com o membro do Governo e, na verdade, qual é a vossa visão do contrato de concessão? Qual é a vossa visão que melhor poderia servir, de facto, os interesses da RTP?
Também partilhamos das questões relativas aos recursos humanos, nomeadamente ao nível da contratação, até porque fizemos ao longo dos anos um grande esforço ao nível do PREF-PAV e, portanto, não queremos voltar aos tempos em que havia, de facto, esse nível de precariedade. Sabemos que fora do livro branco ficaram as questões do financiamento da RTP. Isso é um problema que nos deve preocupar a todos. Disse bem que a CAV não é aumentada há alguns anos. Também que a RTP, no ano 2023, registou no plano orçamental resultados líquidos positivos e pelo 14º ano, e, portanto, isso também acho que é de assinalar, mostra que não só tem feito um bom trabalho ao nível do serviço público, mas uma boa gestão. Eu não posso deixar de citar aqui uma frase do relatório e terminaria com isso, porque já estou, de facto, a passar o meu tempo e a Sra. Presidente irá, de facto... diz no relatório que a questão do financiamento do serviço público parece-nos incontornável, podemos continuar a fazer o mesmo com o mesmo dinheiro? Infelizmente, não. Eu pergunto-lhe o que é preciso fazer, de facto, para o futuro, até porque... Muito obrigada, Sra. Deputada. O futuro fica para o futuro. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos membros do Conselho de Administração da RTP. O Partido Chega agradece a vossa presença nesta comissão, desejando que este mandato seja um tempo de renovação e evolução. Mais uma vez, e perante Vossas Excelências, reiteramos o nosso apoio à RTP como empresa pública, com obrigatoriedade de isenção e independência política, sustentabilidade financeira, eficiência operacional e cumprimento das suas obrigações de serviço público, garantindo sempre que os interesses dos portugueses, quer residentes em Portugal, quer da diáspora, são respeitados e valorizados. Os portugueses estão cansados de verem a comunicação social como um instrumento político dos anteriores governos, difusores de ideologias políticas contrárias ao bem comum, veículo de erotização das crianças com ideologia de género e constantes tentativas de revisionismo da nossa história. A RTP não pode trilhar este caminho. Em termos de gestão financeira, a RTP enfrenta um capital próprio negativo de cerca de 3,6 milhões de euros, um aumento com os custos de pessoal de 5,3 milhões de euros e uma dívida bancária de 71,7 milhões de euros. Por outro lado, teve um aumento no fornecimento de serviços externos de 1,2 milhões de euros, no fornecimento e uma redução de custos da grelha de 6,8 milhões de euros. A faturação, pelo seu lado, teve um modesto aumento de 400 mil euros, enquanto a venda de conteúdos teve uma redução de 5,3 milhões de euros. Isto são muitos números, mas creio que compreenderão perfeitamente onde é que eu quero chegar. Não parecendo haver, portanto, sustentabilidade perante estes números, e por isso eu pergunto, quais são as prioridades imediatas do novo Conselho de Administração para garantir a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo? Sendo o streaming uma plataforma em grande expansão, quais são os vossos planos para aumentar as receitas publicitárias nesta plataforma? Como planeiam reverter a tendência de queda das vendas de conteúdos? O Sr. Presidente da RTP falou em aumento de conteúdos. Esse aumento de conteúdos implica, logicamente, em aumento de pessoas, de trabalhadores, e que terão que ser, obviamente, técnicos e pessoas com o mínimo de experiência, ou então teremos que ter um processo de aprendizagem que leva o seu tempo. A RTP tem um grande número de técnicos, apresentadores e artistas que recebem através dos chamados recibos verdes. Obviamente, quem é contratado para a produção de uma série ou de um espetáculo e que trabalham não só para a RTP, mas também para outras estações e produtoras privadas, têm de justificar os seus cachês através dos chamados recibos verdes. Estes não são trabalhadores exclusivos da RTP. Mas o facto é que existe precariedade. Trabalhadores que há anos que são permanentes e exclusivos e que não são efetivos. Esses, sim, estão numa situação de precariedade. Como vai o Conselho de Administração resolver este problema? Há uma discrepância de salários entre apresentadores e jornalistas. Sabemos que alguns dos jornalistas têm salários razoavelmente condignos,
Mas a maioria, e falamos daqueles que andam permanentemente à chuva e ao sol, recebem salários que rondam o salário mínimo. E isto, na nossa opinião, não é aceitável. A RTP não é só televisão, é rádio também. A Antena 3, sendo uma estação dirigida basicamente à faixa etária dos 25 aos 45 anos, enfrenta a necessidade crescente de incluir mais conteúdos informativos para contribuir para o esclarecimento dos cidadãos. A direção da Antena 3 tem manifestado a necessidade de aumentar a quantidade de informação jornalística, especialmente durante o período diurno, mas as direções de informação da rádio têm justificado a falta de recursos humanos como um impedimento para fazer mais e com mais qualidade. Quais são os planos da RTP para superar esta limitação de recursos e garantir que a Antena 3 possa fornecer uma cobertura informativa adequada, cumprindo assim a sua responsabilidade de serviço público na formação de cidadãos bem informados? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados, saúde em especial o Dr. Nicolau Santos, o Dr. Hugo Figueiredo e a Dra. Sónia Alegre pela sua disponibilidade para estarem aqui hoje. Nós teremos sempre as nossas diferenças em relação à dimensão do serviço público de televisão, à utilidade que o serviço público de televisão tem nesta época, especificamente nesta época. Se calhar, se estivéssemos a discutir há 30 ou 40 anos, a discussão seria bastante distinta, mas especialmente nesta época, até por todos os motivos que apontou aqui no princípio, iremos ter sempre essa diferença, mas acho que há aqui uma ponte que me pareceu ser estabelecida, que é, a certa altura falou o Dr. Nicolau Santos na possibilidade de agregar conteúdos no futuro da RTP. E, de facto, cada vez que temos estas discussões sobre os conteúdos de serviço público, o Dr. Nicolau Santos e outras pessoas da RTP apontam sempre alguns exemplos. Acho que a última vez falou-me aqui de uma final de handball que foi transmitida. Acho que é uma questão subjetiva, portanto não vou referir isso. Mas custa-nos, na atual circunstância, admitir que, mesmo dessa perspectiva da necessidade do serviço público, que esse serviço público alimente 2 canais em sinal aberto. E basta olharmos para a programação da RTP2 de hoje. Isto começou com a manhã toda, desde as 7 da manhã, com desenhos animados, Ovelhas Choné, o Hotel Felpudo, etc. Nada a ver com essas coisas que falaram aí da erotização. Desenhos animados decentes. E da parte da tarde temos alguns documentários. Nesta altura em que estamos a falar, está a passar um documentário sobre comboios na China que está disponível gratuitamente no YouTube há bastante tempo. Aliás, tem 92 visualizações no YouTube à altura em que falamos, e está a passar na RTP2. Isso levanta-nos sempre questões se vale a pena manter um canal que 95% do seu tempo é uma mistura de canal Panda e reposições do YouTube, ou se vale a pena ir procurar aquilo que é serviço público na RTP1 e o que é serviço público na RTP2, ou o que é considerado de forma subjetiva serviço público, e agregar num só canal, abrindo este canal em sinal aberto para novos projetos que apareçam, que possam trazer algum tipo de vantagem. Se existe, de facto, dessa perspectiva da agregação de conteúdos que falou aí, se considera que existe abertura, da vossa perspectiva, para que esta agregação aconteça ao nível dos canais em sinal aberto. Segundo ponto que gostaria de lançar, e aqui para a doutora Sónia Alegre, que é de facto a novidade nesta administração, e confesso que é uma novidade que me dá boas perspectivas, porque, independentemente das nossas diferenças, eu gosto que, já que o dinheiro vai para a RTP, que seja bem gerido. Acho que isso é bom. Podemos discutir se deve ir tanto ou não, mas aquele que vai, pelo menos que seja bem gerido. E tive a oportunidade, sou grande consumidor de podcast,
mais do que da RTP2, tenho que dizer, e tive a oportunidade de ouvir um podcast em que participou a doutora Sónia Alegre há uns meses, no princípio deste ano, e que a certa altura diz, com muita razão, que nas empresas públicas é um desafio especial motivar pessoas, e que de facto é. E gostava de lhe perguntar que desafio é que vai encontrar também na RTP, acho que ainda mais do que nas suas versões anteriores. Ao contrário do que se poderia pensar, não acho que seja algo negativo não ter tido experiência em televisão antes ou na comunicação social antes, penso que vem da banca e dos transportes. Eu acho que é bom trazer perspectivas de fora, mas nesse podcast há uma perspectiva de fora que eu gostei particularmente, que foi, começou essa entrevista a dizer que tinha desligado a televisão, que já não via televisão em casa desde o verão passado, salvo erro. E eu, ao contrário do que se pode pensar, acho que isto não é incompatível com o exercício de funções na administração da RTP. Acho que, pelo contrário, como temos muitas vezes as pessoas que estão dentro do sistema, têm uma visão muito fechada daquilo, às vezes até estão em negação, acham que o serviço público pode existir sem público, que eu acho que é algo estranho. E trazer essa perspectiva de fora, de alguém que vem de outros setores e que, tal como muitas pessoas, também já não vê a televisão ou não tem essa perspectiva, e eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. Porquê é que deixou de ver a televisão? Como é que substituiu o serviço público de televisão, que é um serviço público que consumia e deixou de consumir por outro tipo de serviços públicos, e se vê uma transição da RTP a RTP, obviamente, não é só a televisão, tem outras coisas, mas se vê uma transição da RTP de um serviço de grande parte das suas despesas estarem no serviço de televisão para outro tipo de serviços e voltando ao princípio, nomeadamente abdicando de um dos canais em sinal aberto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar os membros do Conselho de Administração, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a vossa presença e queria fazer 4 perguntas. A primeira tem a ver com o contrato de concessão. Foi dito que está congelado, sabemos que está congelado, mas a pergunta é como é que se pode linear uma estratégia para a administração sem a orientação geral de um contrato de concessão que esteja atualizado. É uma pergunta que vos deixo. A segunda tem a ver com o facto do Estado ainda dever 14 milhões à RTP por conta do subfinanciamento do serviço público e da decisão da Direção-Geral de Concorrência. Houve 2 milhões, eram 16, houve 2 milhões que o anterior Ministro da Cultura desbloqueou, mas há 14 milhões que estão em dívida. Em que ponto é que está essa questão? Em terceiro lugar, sobre os trabalhadores. Disse o Presidente do Conselho de Administração que recorrem aos contratos de prestação de serviços por estarem impedidos de contratar. Eu queria saber, concretamente, quantos pedidos para contratação foram feitos à tutela e foram rejeitados por escrito pela tutela, quais os motivos que foram invocados e se podia fazer-nos chegar uma cópia desses pedidos e dessas recusas. Na medida em que, quando a última vez que tive a oportunidade de fazer este pedido, o Conselho de Administração assumiu que não podia contratar e não havia recusas da tutela, porque a tutela disse que não tinha recebido nenhum pedido para essas contratações. E, portanto, eu queria saber quantos é que foram feitos, quais foram os motivos dados para recusar, porque, como é evidente, não estão impedidos de contratar, têm que pedir à tutela, mas não estão impedidos, não estão proibidos. Pelo contrário, estão proibidos de violar a lei e, como já foi reconhecido, um trabalhador que está integrado na estrutura da RTP nunca pode ser um prestador de serviços, ponto final, em nenhuma circunstância. E não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. É a lei e não é só a Autoridade para as Condições de Trabalho, porque podia dar-se o caso da Autoridade para as Condições de Trabalho ter esse entendimento, mas dos juízes não confirmarem esse entendimento. Não é o que tem acontecido, como sabem. O argumento de que a lei não permite contratar e, portanto, como a lei não me permite contratar, então fazemos o que a lei não permite, que é recorrer a falsos recibos verdes, é um argumento sem qualquer cabimento. Porque é a lei que não permite contratar recibos verdes para funções que
aqueles indícios de laboralidade. Ou seja, como é que se pode dizer eu pela lei não posso contratar e, portanto, vou fazer o que a lei não me permite, que é recorrer a falsos recibos verdes, sendo que os tribunais confirmam que eu estou a violar a lei? Como sabem, foi feita uma denúncia à ACT sobre 140 situações irregulares dos trabalhadores e sobre esta denúncia as decisões sobre os contratos de prestação de serviços são todas desfavoráveis à RTP. Até o momento, todas. Aliás, creio que também confirmou isso. Os números de que disponho são que 10 decisões no Porto já foram tomadas por tribunais, dando razão aos trabalhadores e contrariando a contestação da RTP, 22 na Madeira, 12 nos Açores, e até já houve um recurso para o Supremo, que também já houve uma decisão do Supremo, e o Supremo confirmou a sentença. Portanto, a RTP não tem nenhuma hipótese. A RTP está a violar a lei. E, portanto, eu queria pedir-lhes, parem de violar a lei. Parem de cometer estas ilegalidades, parem, porque nós já tivemos esta discussão quando foi do Prev-PAP. Eu tive essa discussão ainda antes de ser o Dr. Nicolau Santos estar à frente, mas já havia membros do Conselho de Administração que eram os mesmos. Já tivemos essa discussão. Fizemos o Prev-PAP com o compromisso de que se ia regularizar o que estava ilegal para trás e havia uma nova prática de contratação, recorrendo a contratos de trabalho. Claro que podem ser temporários. Se houver um projeto que é só 2 meses, é um contrato de 2 meses. Até há contratos ao dia. O Código de Trabalho prevê que se possa contratar por um dia. Há festivais que fazem um contrato por um dia se a pessoa vai atuar no festival um dia. Mas é um contrato. E, portanto, a lei obriga a que sejam contratos, mesmo que sejam para funções esporádicas. Portanto, não violem mais a lei. Eu penso que é um grande descaramento saberem que estão a violar a lei. Eu vou-vos ler, devem conhecer, mas se a Sra. Presidente me permite, eu vou-vos ler o excerto de uma sentença, e passo a citar o juiz, o que disse o juiz, que escreveu o juiz. Fique o desabafo. Este fundamento da defesa, alegado por uma entidade que é uma entidade pública e, como tal, não deixa de se reger por critérios de respeito pelo interesse público e legalidade de forma acrescida face a entidades privadas, não deixa de ser até algo chocante para o subscritor da presente sentença. Isto diz um juiz. O mesmo juiz, na mesma sentença, diz-se: defender o defendido pela ré significaria que empresas do setor empresarial do Estado, face às normas indicadas, teriam o direito de, dolosa ou negligentemente, como referimos, contratar como prestadores de serviços pessoas que saberiam, ou deveriam saber, mas já sabem, porque disseram que sabem, dever ser contratadas como trabalhadores. E, apercebendo-se de tal nulidade, poderem eximir-se às suas obrigações, designadamente no que diz respeito ao dever de pagamento ou cumprimento dos direitos fundamentais, como são o direito de férias, ao descanso, à justa remuneração. Quer dizer, a RTP e os senhores membros do Conselho de Administração sabem que não podem recorrer a contratos de prestação de serviço para essas funções. Os juízes ficam chocados com porque os argumentos são extraordinários, que é, como este contrato é inválido e, portanto, como é inválido, eu não estou obrigado aos deveres que decorrem da celebração do contrato que devia ter sido feito. É insustentável, é absolutamente insustentável. E, portanto, queria perguntar se a RTP vai deixar de recorrer relativamente às sentenças, como fez nos Açores, e se vai regularizar a situação de todos estes trabalhadores. O que é que vai fazer relativamente aos outsourcings, na medida em que a Agenda do Trabalho Digno, que está em vigor desde 1 de maio de 2023, prevê que os trabalhadores em outsourcing têm direito a beneficiar das mesmas condições do acordo de empresa, e isso também já foi colocado à ACT, eu gostava de saber qual é a posição. Nós fizemos essa pergunta à anterior Ministro do Trabalho, que disse é inequívoco, os trabalhadores em outsourcing que tenham funções semelhantes às que estão previstas no acordo de empresa têm que beneficiar das mesmas funções. Estamos a falar, por exemplo, daqueles trabalhadores que trabalhavam para a WT Vision, que fazem os oráculos, etc. Existem previstas essas funções no acordo de empresa, eles têm que ser abrangidos pelas mesmas condições, de acordo com a lei que está em vigor desde 1 de maio de 2023, mas ainda não foi aplicado. E termino, Sra. Presidente, muito obrigado. Eu não posso mesmo confiar-nos na gestão dos tempos dos Srs. Deputados, porque distraem-me um bocadinho e continuam a falar como se não houvesse regras nesta comissão. Faça a favor de concluir rapidamente. Muito obrigado, Sra. Presidente. E queria também saber se, face ao percurso da doutora Sónia, peço desculpa, Sónia Alegre, como é que vê a diferença entre o percurso anterior que teve num setor muito específico, que é sobretudo no setor da banca, e a gestão de um serviço público como a RTP. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor. Tenho aqui um problema de equidistância entre microfones. Obrigo a reposicionar-me. Muito boa tarde. E, portanto, os nossos cumprimentos aos membros indigitados para o Conselho de Administração, que, aliás, têm um vasto currículo profissional e, portanto, creio que sobre isso não haverá, obviamente, contestação possível. E agradeço também a exposição que foi feita pelo Dr. Nicolau Santos. Eu creio que nós vivemos até um momento particularmente pacífico em matéria de serviço público de rádio e de televisão, diferente de outros momentos históricos em que tivemos, enfim, durante muitos anos, discussões acerca de déficits astronómicos por parte da RTP, situação que hoje não é essa com que estamos confrontados. E também tivemos momentos de governos que não sabiam bem o que deviam fazer em relação à RTP. A-me lembrar de uma ideia peregrina que uma vez um ministro teve de que era para fechar a RTP2 ou passá-la para a sociedade civil, mas ele rapidamente percebeu que isso era um caminho para o desastre e arrepiou caminho. E, portanto, porque senão estaríamos confrontados com um desastre semelhante à da senhora Liz Truss no Reino Unido. Mas o Dr. Moraes Sarmento percebeu que aquela ideia não tinha cabimento e, portanto, rapidamente arrepiou caminho. E, portanto, eu creio e depois nunca mais se falou disso, felizmente, e, portanto, eu creio que neste momento a ideia de que devemos ter particularmente no atual panorama mediático e comunicacional, devemos ter um forte serviço público de referência de rádio e de televisão, creio que é, enfim, muito pacífico na sociedade portuguesa e mesmo entre os vários partidos existentes e, portanto, quanto a isso, eu creio que é com alguma tranquilidade que poderemos encarar o presente e o futuro. Um serviço público que não seja um serviço público de serviços mínimos, que lute por audiências sem degradar a sua oferta de programação em nome das audiências e, portanto, creio que quanto a isso estamos relativamente tranquilos. Agora, há aqui, de facto, dois problemas que eu gostaria de pedir que abordassem. Bom, já nos referiram ao problema das contratações. Eu, de facto, creio que isto é uma situação, de facto, um pouco do reino do absurdo, que se estabeleça, que se façam limitações às possibilidades de contratação nos termos do Código de Trabalho e que leva depois a que haja decisões judiciais a dizer que aqueles contratos têm que ser reconhecidos nos termos do Código de Trabalho. E, portanto, eu creio que isso vai ter que se resolver e esperemos que se o problema está em limitações que sejam impostas, que, segundo nos disseram, vem do tempo da Troika, enfim, e, portanto, o tempo da Troika levou a que se fizessem coisas muito absurdas neste país, e é bom que aquelas que ainda não foram repostas, em que a normalidade não foi reposta, o sejam, e, portanto, os vistos, esta é uma delas, e, portanto, era desejável a todos os títulos que aquilo que as pessoas que devem ser contratadas o sejam, nos termos do Código de Trabalho, para todos os direitos e deveres daí inerentes. Agora, depois aqui o problema do contrato de concessão, eu acho que esse é que justificaria talvez um pouco mais de desenvolvimento, porque o Dr. Nicolau Santos referiu um panorama desafiante em termos de necessidade de mais investimento, de mais pessoas, de mais capacidades, mas de facto estamos numa situação em que, em termos de financiamento, estamos em 2016, sem que tivesse havido uma atualização, e temos um contrato de concessão desatualizadíssimo. Ou seja, como é que nós resolvemos este problema de ter que responder a desafios do presente e do futuro com um contrato de concessão do passado? Eu creio que este é talvez o maior problema. Claro que para os trabalhadores que estão em situação de precariedade, o maior problema será o da sua vida, e esse deve ser resolvido, o problema das pessoas. Agora, creio que o serviço público, rádio e televisão em geral, precisaria, de facto, da parte do poder político e de quem tem a tutela governamental, uma atenção relativamente à forma como é que o Estado vai corresponder a esta necessidade, seguramente em matéria de financiamento do serviço público de rádio e televisão. Portanto, a minha questão é como é que estão a ver este problema. Ou seja, é possível, sem que haja
uma outra concepção em termos de financiamento, responder eficazmente a estes problemas, com a dimensão que eles têm, ou a alternativa será, enfim, irmos fazendo aquilo que podemos com os meios que temos. Creio que há aqui alguma contradição, ou seja, o fazer o que podemos com os meios que temos é aquilo que, ao longo da nossa vida, o que não tem remédio, de remediado está. Agora, creio que gostaria de que nos pudesse desenvolver que ideia é que têm relativamente àquilo que seria necessário para que a RTP pudesse estar à altura dos desafios com que se confronta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimentar também em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE o novo Conselho de Administração. E se calhar começar a minha intervenção, eu vou tentar ser sintético, porque na anterior audição tive a oportunidade de colocar uma longa lista de questões, concentrar-me aí naquelas que não fiz na altura, mas começar a minha intervenção pegando em algo que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, quando dizia que há 30 ou 40 anos a discussão teria sido muito diferente daquela que é hoje. Teria certamente, mas eu acho que ironicamente, e muito provavelmente ao contrário daquilo que o Sr. Deputado queria dar a entender com a sua mensagem, há algo que é absolutamente igual, que é o papel de um serviço público de rádio e televisão, que se calhar é ainda mais importante hoje do que há 30 ou 40 anos. E é precisamente, e também como já aqui foi dito, não apenas pela luta pelas audiências, mas sobretudo por ser o garante daquilo que é a qualidade da informação, aquilo que é a isenção da informação e aquilo que é, e se calhar o ponto mais importante no presente, a credibilidade da informação. Num tempo de desinformação, de mentiras, e, enfim, de tentativas até de minar a democracia através da informação mais ou menos mascarada de transparente e isenta, acho que ter um serviço público de rádio e televisão é tão ou mais importante agora do que aquilo que era há 30 ou 40 anos. E também em relação à RTP2, continuando a pegar naquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu por acaso ontem estava a ver esse programa, que também estava a dar as viagens de comboio, e parei a aprender bastante sobre a Mongólia. O programa ontem era dedicado à Mongólia, portanto, no YouTube se calhar nunca lá teria ido parar. Ontem acabei por ver o programa praticamente na sua totalidade. Também por isso este serviço quase de curadoria cultural que a RTP2 nos proporciona, mais do que justifica a sua existência. E a minha primeira pergunta é realmente um atualizar de uma pergunta que fiz na anterior audição, especificamente dedicada à RTP2, porque o CGI afirmou, e cito, que o continuado incumprimento da meta estabelecida para a emissão de obras criativas em língua portuguesa na RTP2 não é aceitável, e eu perguntei na altura se o Conselho de Administração iria investir e dar indicações à RTP2 no sentido de tornar aceitável a existência deste conteúdo, e foi-me respondido que a meta era praticamente cumprida, mas também que a meta devia ser revista. Fim de citação pela ERC. A minha pergunta é o porquê desta revisão e ser revista em que sentido? Acho que seria interessante perceber o que foi dito ou o que se queria dizer com essa pergunta. Disse também o Presidente do Conselho de Administração, julgo que referiu 1 milhão de euros de apoio e parcerias com canais e entidades no continente africano, e perguntava, ou lançava a pergunta, se não poderiam ser substituídos por outras entidades. Eu gostaria de saber qual é o tipo de serviço que é fornecido, porque se é realmente na área de audiovisual, de criação de conteúdo, vejo difícil outras entidades que não a RTP conseguirem fornecer este tipo de serviço. Portanto, seria também importante perceber qual é o tipo de serviço que estamos aqui a falar. Sobre os contratos, já muito foi dito, e eu tive a oportunidade de perguntar ao Ministro da Tutela precisamente sobre isso. O que é que estaria o novo Governo a pensar fazer para regularizar e tornar legal uma situação que, como já foi aqui dito, tanto pelo Bloco de Esquerda como pelo PCP, é no mínimo tragicamente irónica, de ilegalidades para tentar suprir outras ilegalidades, e a resposta foi bastante turva, não houve qualquer compromisso com nenhuma das situações. Portanto, eu gostaria de saber se o recém-empossado Conselho de Administração já entrou em contacto com o Governo, se teve alguma claridade na resposta que nós, enquanto deputados, não tivemos na audição ao Ministro. Perguntar também, até porque dos 3 membros, apenas a senhora vogal com a área das finanças é nova, e não duvidando de todo da sua capacidade, porque acho que o currículo que nos foi fornecido fala por si, saber se há alguma
algum elemento político, algum elemento estratégico na mudança da pessoa que está à frente da área financeira no Conselho da Administração. E termino com uma pergunta também relativa àquilo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse em relação ao conteúdo das plataformas e também àquilo que nós sabemos que é a vontade do Conselho de Administração de coprodução com as principais plataformas. Mas aqui, e o Sr. Presidente dizia-o e bem, os métodos de consumo são diferentes. Eu odeio usar anglicismos, mas não sei mesmo se há uma tradução para isto. Nós sabemos que nas plataformas se recorre muito ao binge watching, não é? Portanto, aquele consumo consecutivo em que praticamente numa noite ou num fim de semana se vê a totalidade de uma série. E naquilo que foram parcerias anteriores, nomeadamente com a série Glória, esta série ficou disponível na totalidade na plataforma imediatamente e na RTP foi chegando naquele modelo mais clássico das séries, com episódios espaçados. Portanto, perguntar quais são os potenciais impactos disto, se há alguma análise, não é? Para que depois a transmissão na televisão não fique prejudicada quando comparada com os serviços de plataformas. Se teve o Conselho de Administração alguma reflexão em relação a isso no que diz respeito à série Glória e às outras séries que possam estar a ser coproduzidas, sendo certo, e isto é o ponto que nos interessa mais, que é claro que quando há apoio, quando há investimento na produção nacional, ela está claramente ao nível do que melhor se faz no mundo e isso reforça ainda mais a importância de um serviço público como o da RTP. E tenho dito. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder a este conjunto de perguntas, preocupações, perplexidades, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Nicolau Santos. Faça favor. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputados, pelas questões que colocaram, e que significa que conhecem profundamente a RTP, o que é sempre muito bom. Eu responderei a algumas questões e depois aqui os meus dois colegas responderão a outras questões. Talvez eu possa começar por dizer que, relativamente ao contrato de concessão de serviço público, eu particularmente já tive uma reunião com o Sr. Ministro da Tutela, o Dr. Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, e que foi abordada esta questão e a necessidade de avançarmos para essa situação. Foi perguntado como é que vamos funcionar, enfim, na anterior revisão que acabou por não conhecer a luz do dia, enfim, conheceu a luz do dia, mas não entrou em funções, feita com o Dr. Pedro Adão e Silva, foi nomeado um grupo de trabalho do Ministério da Cultura na altura e os representantes da RTP. Daí saiu um documento que não tinha as posições da RTP. Esse documento é essencialmente um documento do então Governo e do Ministério da Cultura e, portanto, nós esperamos que haja a possibilidade agora da criação desse grupo de trabalho em que o Conselho de Administração possa dar a sua opinião relativamente a uma série de factos que pensamos que adaptam a RTP aos atuais desafios e que são efetivamente muitos e são muito diferentes daqueles com que a RTP foi criada em 1957 e mesmo do contrato de concessão que está em vigor já há cerca de 9 anos, se não estou enganado, devia ter sido revisto e até agora não foi. Portanto, há algo que me parece importante significar nesta matéria. Em segundo lugar, gostava de dizer, suponho que foi uma pergunta do Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, dizer-vos o seguinte: nos últimos 2 anos, a massa salarial da RTP aumentou mais de 8 milhões de euros. E aumentou 8 milhões de euros porque a RTP tem de seguir as indicações que vêm dos governos relativamente aos valores que são atribuídos à função pública em termos de aumentos salariais. E, portanto, nesse quadro, esta é a situação. Neste momento, a massa salarial total na RTP já ultrapassa metade do que recebemos da contribuição audiovisual. E nós temos andado a tentar acomodar, ou temos acomodado essa situação através de cortes na grelha, nas coisas que vamos disponibilizando,
Mas, obviamente, este caminho tem um fim. E, portanto, respondendo também a uma pergunta que nos foi colocada, como é que nós, suponho que foi o Sr. Deputado António Filipe que colocou, como é que nós pensamos responder a isso? As minhas palavras, houve aqui, eu não me devo ter exprimido bem, porque, efetivamente, quando eu falo na necessidade de nós mudarmos o perfil dos trabalhadores da RTP, o perfil tecnológico, essencialmente, isso implica, e o nosso programa de saídas voluntárias tem essa indicação, que aliás é uma indicação que eu penso que tem sido adotada pela administração pública, é que por cada 2 trabalhadores que saiam, nós possamos contratar um trabalhador. Portanto, nós o que esperamos é se este plano de rescisões, peço desculpa, de saídas voluntárias, que, como digo, tem sido pedido insistentemente pelos sindicatos, se for aprovado pela tutela, nós esperamos conseguir conter o aumento da massa salarial e, ao mesmo tempo, conseguir não só diminuir o nível etário da RTP, como passar a ter trabalhadores com outro perfil dentro da empresa que nos deem um empurrão muito maior na área digital e que lidem, nomeadamente com o digital, com as multiplataformas, de uma forma bastante mais ampla. Portanto, eu diria, eu não estou a prever se eu fiz passar a ideia que queria mais pessoas, não, efetivamente não. A minha ideia é que eu, Conselho de Administração, gostaríamos de ter pessoas com outro perfil e que pudessem ser menos, mas que pudessem desenvolver trabalho noutras áreas onde hoje nós não temos recursos. Ou seja, talvez a palavra que a gente possa utilizar dentro deste quadro específico, é fazer diferente com menos gente do que temos atualmente. E é isto que está em cima da mesa e é por aí que pensamos libertar recursos para poder responder a este tipo de situação. Já agora, e é sempre um enorme prazer debater com o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que obviamente tem uma posição de partida que é olhar para a RTP como ela devesse ser exatamente o serviço público dos Estados Unidos, o PBS, que obviamente tem 1 ou 2% de audiências e é perfeitamente residual em relação aos outros operadores privados, mas, enfim, não é obviamente a minha visão, e já há muito tempo não é a minha visão, mas gostava só de dizer o seguinte: efetivamente nós temos também carências em podcasts e a partir de setembro na rádio encontrará seguramente muito mais podcasts que aquele que temos agora. Foi decidido recentemente, não temos nenhuma dúvida que é uma área de grande crescimento que vai ocorrer e, portanto, eu reuni com o Nuno Galpim, que é o diretor de programas, e com o Mário Galego, que é o diretor da Antena 1, e está em curso a apresentação de um conjunto de novos podcasts que anunciaremos em setembro. E, portanto, enfim, suponho que seja uma boa notícia. Finalmente, enfim, há muitas questões e não conseguirei responder a todas. Finalmente, em relação à questão dos trabalhadores. Bom, a RTP cumpre escrupulosamente as suas leis, as leis da República, relativamente a contratações. Não tínhamos dúvida. A RTP é, relativamente a esta matéria, uma entidade que faz o seguinte: analisa as suas necessidades de trabalhadores para o ano seguinte, 2025, e é obrigada a colocar esses números de trabalhadores que está interessado em contratar no plano de atividades e orçamento, que é um plano que é elaborado em agosto, depois tem atualizações no final do ano e depois entra em vigor quando é aprovada pela UTAM, que é a unidade que analisa os programas das entidades públicas, e depois é sujeito ao crivo do Secretário de Estado do Tesouro, que avaliza ou não. O que tem acontecido é que, por vezes, esse plano de atividades e orçamento é aprovado praticamente no final do ano. E o que é que acontece? Quando chega ao final do ano, o plano de atividades e orçamento cai e, portanto, volta-se tudo à estaca zero. Em segundo lugar, há situações em que esse plano de atividades e orçamento é aprovado, mas quando vamos contratar, precisamos de novo de pedir autorização ao Ministério das Finanças. Eu compreendo que isto é muito complicado de explicar, é muito complicado de dizer, mas nós, efetivamente, mesmo tendo o plano de atividades e orçamento aprovado, quando vamos contratar, temos de pedir autorização. Quanto aos recibos verdes, parece-me, como aliás o Sr. Deputado disse, que não há nenhuma ilegalidade em a gente contratar uma pessoa, um contrato de prestação de serviços, por um dia, como disse, 2 dias, por 6 meses, não há. Não. Não. Deputado, não há diálogo. Desculpa. Peço desculpa, mas não há diálogo.
Eu peço desculpa. Eu vou passar ao engenheiro Figueiredo. Do nosso ponto de vista, não existe nenhuma ilegalidade em nós podermos contratar um trabalhador através deste método que é chamado dos recibos verdes, ou um contrato de prestação de serviços para uma função específica. E nós temos um dever fiduciário. Eu peço desculpa de dizer isto, mas nós temos um dever fiduciário de defender o interesse da empresa. Por exemplo, os senhores deputados sabem, recentemente, na Madeira, tivemos neste momento 26 casos, qualquer coisa assim, de pessoas que recorreram aos tribunais. Os tribunais deram razão aos trabalhadores. Bom, desses trabalhadores, há pelo menos 16 que são trabalhadores de empresas outsourcing. Nós, enquanto Conselho de Administração, devemos aceitar que qualquer trabalhador de uma empresa outsourcing que está a prestar um serviço à RTP deva ser reconhecido como trabalhador da RTP. Desculpe, mas eu não consigo perceber esta situação. É realmente kafkiano e agora gostava de vos dizer o que temos feito. Nós insistimos com o anterior governo, com o Ministro das Finanças, com o Secretário de Estado do Tesouro, e já existimos com este Ministro, com este Governo, já existimos já tínhamos pedidos de audiência, ainda não fomos recebidos pela Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças, já pedimos uma audiência à Senhora Ministra do Trabalho, porque pensamos que é aí que podemos resolver este problema e não talvez nas Finanças, e com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Dr. Pedro Duarte, já lhe expusemos claramente este problema, dizendo que isto é dramático para a RTP, atinge a imagem da RTP, cria obviamente mal-estar do ponto de vista social, os sindicatos indignam-se e com razão, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas nós legalmente consideramos que estamos de mãos atadas relativamente a este tipo de situação. Pode ser que estejamos completamente enganados, mas nós temos o dever, do nosso ponto de vista, de defender a empresa em relação a situações que a gente considera que não fazem sentido. Quando fazem sentido? Bom, a gente vai integrar essas pessoas, como é evidente, foi uma decisão do Tribunal e a gente acaba por integrar as pessoas. É assim que as pessoas têm entrado na RTP, através dos recursos aos tribunais. Mas eu pedi agora ao Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo. Bem, nós temos desculpe, eu já falei. Não é isso. É que estamos quase a esgotar o tempo. Portanto, mas tendo em conta que também houve, por parte das senhoras e dos senhores deputados, alguma utilização extra de tempo, digamos que 3 minutos para cada um para responder. E, portanto, Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo tem a palavra. Muito obrigado. Doutora Edith Estrela, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Vou ser muito conciso e abordar apenas aqui alguns temas que foram levantados. O tema do contrato de concessão é evidente, não se esgota no contrato de concessão, é também na lei da rádio e na lei da televisão. São leis que estão muito datadas, eventualmente mais difíceis de rever, mas estão muito datadas. No entanto, eu trago aqui o exemplo que foi aqui referido também da RTP Arena, para dar como exemplo de um novo conteúdo, de uma nova abordagem, para um novo segmento, para um segmento que é muito importante para a RTP e que o contrato de concessão não nos impede de fazer. Eu hoje diria que o contrato de concessão neste momento não é um grande óbice relativamente àquilo que sejam as coisas novas que nós tentemos fazer, nomeadamente na parte de multiplataforma, plataformas digitais, etc., porque ele é bastante omisso e as próprias leis também dão bastante latitude por estar tão pouco regulamentado. Portanto, ou seja, passa o ónus para o nosso lado daquilo que nós consideramos ser serviço público ou não e aí desenvolver. Ele tem, na verdade, algumas limitações relativamente àquilo que são as obrigações e essas sim algumas datadas. Hoje em dia é inevitável afirmar que o Canal 2, tal como ele está definido, quer na lei, quer no contrato de concessão, é um anacronismo, porque isso refletia um momento em que não havia cabo, não havia vários canais, portanto era preciso concentrar num canal um conjunto de tipologias de conteúdos. E hoje em dia a obrigação de ter um canal, seja ele em sinal aberto, que hoje em dia isso cada vez tem menos importância pela penetração da TDT, dado que 90 e tal % das pessoas têm acesso àquilo que vou chamar o cabo, é um bocadinho anacrónico termos um canal que tem obrigações na área do infantil, na obrigações na área do desporto amador, obrigações na área da cultura, da ficção, nos documentários, e portanto ele acaba por ser um canal um pouco esquizofrénico perante aquilo que é a oferta normal das pessoas. As pessoas querem um infantil, vão para um canal infantil, querem desporto, vão para um canal de desporto. E esse é um dos problemas. Só aqui uma pequena nuance sobre aquele tema da RTP2, já que se levantou. Nós estamos agora a entrar, por exemplo, num momento em que ainda hoje de manhã, numa reunião de conteúdos que temos quinzenal, foi levantada essa questão. Portanto, vão começar os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos vão ter uma enorme presença na RTP2. Enorme presença. Nada disso vai contar para a produção das obras criativas em português. Portanto, nós vamos estar em incumprimento.
E vamos estar em cumprimento porque achamos que se sobrepõe a necessidade de passar os Jogos Olímpicos a estar a colocar obras criativas em português. O que é que nós gostaríamos de ver revisto? Não os 50%, mas a forma como os 50% são medidos. Se calhar deviam ser para um período mais alargado, que nos permita, em determinados momentos, a volta a Portugal, os Jogos Olímpicos, naqueles momentos não estar a cumprir os 50% e compensar isso noutra altura. Portanto, isto é para dar apenas um exemplo de algumas limitações que nós temos. Sobre as receitas publicitárias, nós montámos uma equipa digital, só para a área digital. Portanto, a equipa da televisão está bastante estabilizada, a área digital e a área da rádio, que têm também algumas possibilidades na área dos patrocínios, e estamos a fazer o nosso caminho nessa área. Sobre o tema do binge-watching, das séries, etc. Isso é, de facto, a grande mudança que nós já iniciámos no final do mandato anterior, que é organizar as equipas numa lógica temática. E, portanto, até hoje nós tínhamos uma pessoa, um diretor, chamamos assim, responsável por um determinado canal, que fazia uma encomenda de uma determinada série. A sua preocupação era comprar a série para o seu canal. Não era para comprar a sua série para o seu canal e tê-la disponível no ambiente digital, que é onde, hoje em dia, as pessoas consomem as séries. Portanto, hoje em dia isso terminou, embora continue a haver diretores de canal também, porque está no contrato de concessão e nas leis, etc., mas há pessoas que são diretores com responsabilidades transversais, por exemplo, para a área da ficção estrangeira, o caso da Teresa Paixão, tem ficção estrangeira e documentários, e, por exemplo, o caso do Zé Fragoso, que acumula o Canal 1 com a ficção nacional, com as séries e o cinema português. Portanto, a preocupação deles deixou de ser exclusivamente com o seu canal para passar a ser uma preocupação transversal, multiplataforma, e vamos certamente ter muitas novidades ainda este ano, espero eu, numa abordagem do RTP Play na parte daquilo que nós achamos ser mais, entre aspas, comparável, dentro daquilo que é a comparabilidade possível, com os serviços de streaming habituais, Netflix, Amazones, Max, etc., no campo das séries portuguesas, séries estrangeiras e documentários. E com isto terminava e passava aqui à minha colega. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. A doutora Sónia Alegre tem a palavra. Faça favor. Muito obrigada, doutora Edith Estrela, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos e obrigada por me receberem aqui na Casa da Democracia, é sempre um gosto. Dar-vos nota, e terei que ser muito breve, porque acho que o Nicolau e o Hugo já fizeram as honras da casa, conhecem-na melhor do que eu, de certeza absoluta, mas é com um misto de entusiasmo, muita responsabilidade e sentido de missão que aceitei este desafio. Naturalmente que antes de aceitar o desafio procurei saber o máximo que podia sobre a RTP, sobre um plano estratégico que no fundo são as traves mestras daquilo que é este projeto e daquilo que é, digamos assim, o plano para resolver algumas das situações que neste momento a RTP enfrenta, um plano ao qual eu estou perfeitamente alinhada e, portanto, agora é preciso escalpelizar no fundo este plano, colocá-lo no tempo, para depois, de certa forma, definir aquilo que são as prioridades relativamente à execução deste plano, porque, naturalmente, e passo aqui, e peço desculpa pelo coloquialismo, mas não se fazem omeletes sem ovos, não é? E, portanto, é necessário, de certa forma, adequar aquilo que são os objetivos ao financiamento existente e atendendo a que 80% da receita é dependente da CAV, necessariamente, e como também disse o Nicolau, é necessário rever aquilo que temos dentro da RTP, designadamente o património, como também já foi referido, e algumas das funções que temos atualmente, para ver aonde conseguimos mexer para encaixar tudo isto. Um plano estratégico que tem por base uma transição digital, que tem por base um investimento muito significativo do ponto de vista tecnológico, que tem por base a alteração de processos, tornar uma empresa mais ágil, uma empresa com 1.809 trabalhadores, é um desafio e tenho a certeza absoluta que só se faz porque realmente a RTP não é uma empresa, é uma grande instituição e tenho a certeza que todos aqueles que trabalham na RTP vestem a camisola. E, de per si, a minha função como gestora de motivar pessoas estará claramente mais facilitada porque tenho a certeza que todos eles compreenderão a importância daquilo que estamos a colocar em marcha. A colocar em marcha não é bem porque, entretanto, este plano estratégico já tem 3 anos, este é para mais um triênio, mas ainda assim é um plano estratégico que me parece que vai colocar a RTP no sítio em que deve estar, porque mais do que audiências, e elas são importantes, é continuar a garantir que a RTP é um canal de referência.
Quanto à minha experiência profissional, sem dúvida que a minha experiência é essencialmente financeira, na área da banca, mas estive nos últimos 3 anos e meio, enquanto gestora pública, na primeira empresa metropolitana do país, que tem em mãos a gestão dos maiores contratos de serviço público feitos até hoje no país. À semelhança da RTP, é um setor, a área da mobilidade e dos transportes, que mexe com a coesão social e, portanto, isto é uma similitude, digamos assim. Mas, se calhar, é a única. Portanto, eu construí uma empresa de raiz, geria de raiz, vou deixá-la funcionar. Esta não é uma empresa com história e, portanto, é uma empresa que já está perfeitamente oleada e que terei todo o gosto também de encabeçar aqui com a minha equipa. O que é que eu vos posso dizer? Realmente não tenho experiência de mídia, mas diz-me a experiência, exatamente porque saí do setor da banca para os transportes, que é realmente uma mais-valia haver aqui uma cabeça com ideias diferentes e com formas de ver as coisas. Até porque a experiência tem na Hugo e o Nicolau, não tenho dúvidas nenhumas, que estamos ainda assim, eu até escrevi aqui uma frase que acho que é importante partilhar convosco, ainda assim convergimos no essencial, que é tudo fazer para colocar a RTP na vanguarda da inovação e da excelência no serviço público de mídia. E eu acho que nisto estamos perfeitamente oleados. Relativamente ao facto de eu não ver televisão, não via, não é? Passei a ver. Acho que a certa altura acabou por ser uma decisão pessoal e familiar de gestão de tempo. Não significa que eu não esteja informada na mesma, até por força das funções que tenho tido, mas sem dúvida nenhuma que poderei acrescentar aqui algumas ideias para se calhar tornar isto um bocadinho melhor e no fundo é um bocadinho isto, estou a dispor e tenho a certeza que abraçarei este desafio o melhor que consigo porque realmente estou muito empenhada. Muito obrigada, Sra. Doutora Sónia Alegre. Sr. Deputado José Soeiro, pede a palavra para... Sim, para uma interpelação à mesa. Queria colocar à consideração da Sra. Presidente e dos demais grupos parlamentares a possibilidade de fazer uma segunda ronda de 2 minutos. Sr. Deputado, eu não gosto de abrir precedentes, porque aquilo que é concedido a um grupo parlamentar tem de ser concedido a todos os outros, não é? Bom, e quer dizer, hoje nós até temos uma agenda limitada, porque é este o único ponto da nossa agenda. Mas, quer dizer, mesmo que estejam todos de acordo, também têm de todos ficar vinculados a que não abre precedente para o futuro, porque senão nós tornamos a nossa agenda não apenas incontrolável, mas até já a ultrapassar aquilo que são as normas que estão, que não são apenas para esta comissão, mas também para as restantes comissões e que foram discutidas em conferência de líderes e que foram também aqui discutidas entre nós. Portanto, o que eu sugeria era que, no final, porque não me parece que estejam, aquilo que eu vejo pela fisionomia, pela linguagem gestual dos diferentes grupos parlamentares, não me parece que haja acordo a que se abra esta exceção. Portanto, o que eu sugeria era que, no final, certamente que qualquer dos membros do Conselho de Administração terá disponibilidade para, particularmente, o poder esclarecer. Interpretei bem aquilo que é o sentimento e, enfim, a linguagem gestual. Ou seja, não vamos agora estar aqui a perder muito tempo, quer dizer, isto teria de ser, para haver consenso, significa que ninguém se opõe. Eu julgo que sim, mas faça favor, Sr. Deputado Ricardo Araújo, faça favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar também o Conselho de Administração da RTP. Sr. Presidente, para dizer que, do nosso ponto de vista, não faz sentido abrir agora aqui a possibilidade de uma segunda ronda, uma vez que já havia acordo para que a mesma não existisse. E não me parece que seja agora porque um grupo parlamentar ou um determinado deputado quer voltar a intervir, que se abre este precedente para o futuro, não nos parece fazer sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós não vemos qualquer necessidade de uma segunda ronda. Sabíamos ao que vínhamos, sabíamos quem cá estaria. Preparávamos-nos todos exatamente por uma ronda. Acho que não há necessidade de uma segunda.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Não é o caso. Bom, e depois, se, por exemplo, o Sr. Deputado tivesse usado apenas uma parcela do tempo que lhe estava atribuído, ainda poderia dizer, bem, como não usou todo o seu tempo e, entretanto, lhe ocorreu uma pergunta, acontece que ultrapassou, e muito, aliás, foi quem mais usou da palavra durante mais tempo na intervenção que fez, de direito próprio e que está prevista no nosso regimento. Dito isto, permitam-me 2 ou 3 comentários que também podem ajudar a esclarecer alguma coisa. Ou seja, daquilo que foi aqui, as posições que foram aqui tomadas e que também já tinham sido transmitidas, e até o próprio Ministro, quando esteve numa audiência na audição também que teve connosco, o contrato de concessão, acho que é, neste momento, a grande preocupação e que urge ser atualizado, porque, claramente, 9 anos em comunicação social, em audiovisual, é demasiado tempo. Costuma-se dizer que em política 2 meses é muito tempo. Não direi que seja aplicável também no caso da IRTP, mas 9 anos é, de facto, muito tempo. Uma nota pessoal em relação à IRTP2. Considero que a IRTP... Eu portanto, conheço a programação noturna só da IRTP2, portanto, a partir das 8 ou 9 da noite, portanto, 21 horas. Considero que é uma boa programação, que cumpre serviço público, que tem boas séries, que tem uma informação diferente dos canais privados e também até da RTP1, e tem uma oferta cultural bastante interessante, desde a ópera, recentemente deu a Carmen, até concertos, transmitir o concerto ao largo do São Carlos, enfim. Portanto, acho, agora, durante o dia, de facto, isto porque foi referido que não via televisão, durante o dia não tenho tempo para ver televisão, portanto, não posso pronunciar sobre o que é que se passa. De qualquer maneira, contam connosco para discutirmos todos os assuntos importantes, estes que foram aqui referidos recorrentemente pelos diferentes grupos parlamentares e outros. Desejamos-lhes as maiores felicidades, que corra tudo bem, porque se correr bem também beneficiamos todos, beneficia o povo português de um serviço público adequado ao nosso tempo. A doutora Sónia Alegre, que ainda não conhecia este guião das audições parlamentares, haverá mais oportunidades também para participar, porque é da lei e, portanto, nós estamos aqui também para cumprir a lei e para, enfim, obrigar a que as entidades, organismos públicos que respondem perante esta comissão também a cumpram. E, porque estamos prestes a ir de férias, a todas e a todos desejo umas boas férias, incluindo às senhoras e aos senhores deputados. Já na última reunião tínhamos feito as despedidas e, portanto, agora renovo essas despedidas, votos de boas férias para que em setembro estejamos todos com muita energia, com muita força para servirmos melhor o nosso país. Muito obrigada.